Você aprendeu que peão dobrado é ruim, isolado é fraco e atrasado é problema. O Silman abre este capítulo dizendo que esse dogma enche o estudante de pavor e leva o amador ao caminho da tolice. E ele promete separar as duas coisas. Quando o peão fraco é fraco de verdade e quando a fraqueza é mais ilusão do que realidade. Você vai ver dois jogadores manobrando para ficar com peões dobrados na mesma posição. Um campeão do mundo escolhendo um peão isolado e no fim alguém com um peão a mais, passado e perdido. Se você troca a peça só para estragar os peões do adversário, é esta a aula. Deixa o like e se inscreve no Jogada de Mestre. Antes de qualquer partida, o Silman mostra a você só um esqueleto de peões. E é aqui que ele explica o que a dobra compra. Duas coisas nas palavras dele. Primeira, um peão dobrado dá ao dono uma coluna aberta a mais para as torres. Olha a coluna B, vazia, e ela está vazia exatamente porque o peão dela virou o segundo peão da coluna C. Segunda, se os peões dobrados forem centrais, eles cobrem casas críticas que peões saudáveis não cobririam. Confira você nesta posição. O peão de C3 guarda D4 e o de C2 dá suporte a D3. C4, e o livro diz o que esse lance compra. Mais controle de D5. Agora são dois peões olhando para lá, o de C4 e o de E4. Rei D8. E esse rei está no tabuleiro só porque posição sem rei nenhum é ilegal. Ele não participa da lição. C3, e o de baixo sobe para restabelecer o controle de D4. É esta a frase que fecha o argumento. Normalmente, uma formação de peões em C4, D3 e E4 deixa D4 muito fraco. Aqui não deixa, graças aos fiéis peões dobrados. Agora uma italiana quieta, dessas que você joga toda semana, e o lance que vem é um que você provavelmente já deixou passar sem ver. Os dois lados desenvolveram de forma sólida e sem imaginação. E o livro diz que o que vem agora deixa o iniciante perplexo. Bispo E3. Com exclamação no livro. E ele está oferecendo ao preto a chance de dobrar os peões brancos. O Silman escreve que o branco na verdade sonha em ter os peões dobrados aqui. Bispo toma E3. O preto aceita a oferta e repare no que vai acontecer com a recaptura. Ela é com o peão de F2. E é exatamente o que o branco queria, porque a torre de F1 fica com a coluna livre na frente dela. F toma E3 e a segunda parte do ganho. O peão que subiu cobre D4 e F4. O livro sublinha D4 em particular, porque aquela casa era um endereço em potencial para as peças pretas. Agora ela é proibida. Volte comigo à mesma posição, porque a outra metade da história é o espelho desta, e agora quem dobra é você. Bispo E3 de novo. Bispo B6, e agora é o preto que recusa dobrar o branco e oferece a própria dobra. O livro pergunta se os dois enlouqueceram e responde que não. Os lances dos dois se apoiam em considerações muito lógicas. Bispo toma B6, e o preto vai recapturar com o peão da coluna de bom grado, porque é a recaptura que abre coluna para a torre dele. A toma B6. A coluna A é dele agora. E os peões dele continuam bem firmes, sem nada daquela fraqueza que a gente associa a peão dobrado. Guarde você o quadro. Na mesma posição, os dois lados manobraram para ficar dobrados. O livro não está dizendo que dobrado é bom. Ele é fraco de verdade quando perde flexibilidade e vira alvo fixo, e agora você vai ver os dois lados disso na mesma abertura. D4, cavalo F6, C4, cavalo C3, bispo B4, A3, bispo toma C3, cheque, B toma C3, e aí estão os dobrados brancos na coluna C. Roque, F3, e o branco monta o centro por cima deles. Aqui é você quem joga de pretas, e é agora que a partida se decide, porque a conta do livro é esta. Se você conseguir atacar e trocar o dobrado da frente, o defeito dele é real. Se o branco conseguir fixar os dois, eles param de ser defeito e viram muro. O seu alvo é C4, e o caminho até ele é a diagonal que sai de A6. B6, com exclamação no livro. Abre a saída do bispo para 6, e é o bispo que vai mirar C4 para destruir a dupla. Segundo tipo, e quem escolhe o defeito que você aprendeu a evitar, é o campeão do mundo. C toma B5, e o Karpov espera a recaptura óbvia com o peão de A6. C toma B5, e o Kasparov recaptura para longe do centro, se dando um peão isolado em D6. O livro lista as 4 razões dele, e vale ouvir as 4. Primeira, os peões de A6 e B5 passam a estar completamente seguros. Segunda, ele ganha o uso das casas C5 e E5, mais chances nas colunas C e E, que abriram. Torre E1. Terceira razão, a diagonal grande acaba de liberar para o bispo preto, e é dali que ele vai trabalhar. Cavalo E5, e ali está uma das casas que o isolado comprou. Quarta razão, e é a que desarma o rótulo. Esse peão não fica preso, porque o Kasparov pode trocá-lo avançando uma casa na hora que quiser. Bispo F1, torre E8, bispo F2, e conte você os peões pretos nas colunas vizinhas do D.
Não existe nenhum. O peão é isolado mesmo. A regra prática que o livro tira daí é a que você leva para a partida. Quem tem o isolado quer manter peças no tabuleiro, porque elas usam as casas que ele comprou. Quem está contra ele quer trocar peças e chegar num final, onde sobra só o alvo parado. Terceiro tipo. E é aqui que o livro entrega a ferramenta que você leva para sua partida. O Silman diz que a força ou a fraqueza de um peão atrasado depende de 5 perguntas, e a quinta é a decisiva. Ele consegue avançar e se livrar do rótulo. É 4. C5. Cavalo F3. A6. A variante O'Kelly. E guarde esse peãozinho. Porque ele fecha uma porta que vai importar já já. D4. C toma D4. Cavalo toma D4. É 5. Com exclamação no livro. O preto deixa o próprio peão de D atrasado só para atacar o cavalo. E o livro pergunta o que ele ganhou com isso. Já que o cavalo vai para a segurança. Cavalo B3. E essa é a segurança possível. A entrada boa era a casa que o seu A6 vigia desde o segundo lance. O ganho do preto. O cavalo foi parar num posto sem futuro e o peão de E5 guarda D4. Cavalo F6. Cavalo C3. Bispo B4. E o livro explica o plano. O preto viu que os defeitos deles são temporários. Bispo D3. D5. E é a resposta da quinta pergunta. Com esse avanço, nas palavras do livro, o preto erradica o peão atrasado e ganha o controle de D5. A fraqueza durou 10 lances. E o livro fecha com o contraste. Numa linha irmã, sem aquele peãozinho de A6, a porta fica destrancada, o cavalo branco invade, e o atrasado fica atrasado por muito, muito tempo. Daí a regra dele, que vale decorar. Só ataque uma peça se conseguir expulsá-la para uma casa pior e treine-se para sempre esperar o melhor lance do adversário. O quarto tipo é o peão que você nunca chamaria de fraco, e você vai sair daqui desconfiando dele. E o livro abre o capítulo dizendo que peão passado costuma ser tratado como um trunfo enorme. Conte os peões desta posição. Você tem 6, o branco tem 5. Você está um peão à frente e é você quem joga. E você está completamente perdido. O motivo, na palavra do livro, é que o seu rei foi obrigado a virar babá do peão branco de B5. Rei C7. Rei D5. E o rei branco entra. Repare que ele não foi atrás do seu peão a mais. Foi atrás de todo o resto. Rei D7. B6. E acabou. O seu rei não larga esse peão, o rei branco passeia pelo coração da sua posição e devora a sua massa inteira. É a frase que fecha a parte. Parece que peão passado é coisa útil de se ter. Mas a verdade é que ele também pode ser uma desvantagem. O que você leva daqui não é uma lista de defeitos, é uma régua. O Silman escreve 5 perguntas para o peão atrasado, e elas servem para os outros 3. Se ele está numa coluna aberta, quão bem ele está defendido. Se a casa bem na frente dele está coberta pelas suas peças, ou virou posto do inimigo. Se ele presta serviço defendendo peões que já passaram dele. E se ele consegue avançar e se livrar do rótulo. Repare você no que essa régua não pergunta. O nome do defeito. Nenhuma das 5 fala em dobrado, isolado ou atrasado. Peão fraco só é fraco se puder ser atacado de fato, e se ele puder avançar em seguranças. O Silman diz que a fraqueza se revela mais ilusória que real. Tudo isto sai do How to Reassess Your Chess, do Jeremy Silman, parte 7. Deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários qual peão feio já salvou uma partida sua.